TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá, mais um programa Gestão S.A. Estamos hoje com o professor Ubirajara Brasil Dalbello, que vai nos falar sobre o tema de internacionalização de empresas, como uma extensão de um assunto que nós já tratamos aqui, que é a parte de comércio internacional, comércio exterior. Obrigado por estar conosco, professor Ubirajara, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estar nesse nosso programa tão importante. Ótimo. Vamos dar uma conferida no currículo do professor Ubirajara Brasil Dalbello, que é formado em Direito, Economia e tem algumas outras práticas e experiências nessa área do nosso tema de hoje. Pode dar uma olhadinha aí, por favor. Como vimos, experiência não falta ao professor Ubirajara. Professor, dentro do nosso tema de hoje, internacionalização de empresas. O que é internacionalização? Por que isso é importante numa organização, numa empresa que tenha os seus objetivos focados no comércio exterior? Ok. Bom, internacionalização nada mais é do que o processo que a empresa desenvolve para ela começar a abordar outros mercados que não só o doméstico nacional, né? Ou em outras palavras, ela vai tentar colocar os seus produtos, seus serviços em outros países. Também ela pode buscar serviços de outros países, que seria o lado da importação, e colocar aqui no Brasil, né? No Brasil, por exemplo, sempre se incentivou mais o lado realmente da exportação, da colocação dos nossos produtos lá. Mas, na verdade, a internacionalização envolve tanto a importação como a exportação. Certo. Então, basicamente, uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Então, basicamente é isso. É uma maior exposição da empresa a mercados internacionais. Isso é o que se chama internacionalização. Mas é simples a definição, mas para chegar a esse ponto a empresa precisa ter uma estrutura, precisa ter todo um autoconhecimento, precisa ter um domínio de informações que são fundamentais, né? É engraçado que, por exemplo, a maioria das empresas que querem se internacionalizar, elas têm um certo temor, né? E demanda realmente uma organização maior. Mas tem casos de empresas que o processo em si é muito rápido e quase que natural. Né? Mas depende muito, por exemplo, do perfil do empreendedor, do empresário, né? Certo. Então tem empresários que realmente têm essa vocação natural para buscar novos cenários, novos horizontes, expansão. E tem outros que são mais cautelosos, preferem ficar no mercado doméstico. Mas sim, é verdade, precisa de uma organização. Precisa de um estudo mínimo de mercado, né? Que seria a parte externa, precisa de um estudo dos seus produtos, dos seus serviços, para ver se eles realmente têm o padrão internacional, né, daquele mercado que ele está exigindo. E também tem um aspecto organizacional, né, de estrutura e de pessoas, né, certo, que precisa dar uma ajeitada. Mas eu acho extremamente importante essa sua colocação de que para o processo de internacionalização, o produto ou o serviço que vai se oferecer ou vai se buscar é importante, mas mais importante ainda é o perfil das pessoas, né, do gestor. Sem dúvida. Porque isso já diz o quanto a organização está aberta ou está propensa a poder se adequar a esses novos mercados, né? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, o empresário que se assusta um pouco com o processo, na verdade, esse susto acaba trazendo mais malefício do que benefício. Porque, na verdade, passado, digamos, essa resistência psicológica e a empresa começa, então, a colocar seus produtos em outros mercados, o primeiro problema que ela vai ter vai ser de produção. Ela vai ter que produzir mais. E isso é o tipo do problema que todo empresário gosta de enfrentar. Certo. Né? Porque ele vai estar vendendo mais. Né? Então, por exemplo, tem que realmente vencer essa resistência psicológica, porque os ganhos depois e as compensações, principalmente em épocas de crise, valem a pena, né? A empresa, por exemplo, no mínimo, ela diminui o custo fixo dela, porque ela está produzindo mais. Segundo, ela por exemplo, dilui, né, a dependência que ela tem do mercado doméstico. E terceiro, como eu falei, por exemplo, tem uma compensação. Se muitas vezes o nosso mercado aqui interno
está ruim, o externo compensa e vice-versa. E também tem um ganho, né, principalmente do lado da importação, dos dois lados, tanto importação e exportação, que muitas vezes a empresa ganha pela diferença cambial, tanto na exportação como na importação. Então, por exemplo, se você tem um dólar muito valorizado, né, ou seja, um real desvalorizado, então exportar se torna muito vantajoso, porque esse ganho, certo, essa diferença causa um impacto positivo financeiro muito grande interno. Eu imagino que parte do processo de resistência seja ter que administrar justamente isso. São outras variáveis que entram na gestão do negócio. Mas quando se tem novas variáveis, se tem mais oportunidades também. Mais oportunidades, exatamente. Quer dizer, basta estar preparado para gerenciar essas novas oportunidades e ter novas fronteiras de desafios e ganhos, né? Isso. Agora, por exemplo, é engraçado que, por exemplo, o pessoal, o empresário que ainda não internacionalizou sua empresa, ele fica com medo, por exemplo, será que eles não vão me pagar? Né? E, na verdade, o comércio internacional é muito antigo. Uhum. Existe mecanismo de defesa a isso. Ótimo. Vamos dar uma olhada numa matéria feita pela nossa equipe numa organização aqui do Vale do Taquari que já está plenamente inserida dentro desse processo de internacionalização como um case aí para nós visualizarmos o assunto de hoje. Roda aí. Internacionalização é um conceito que pode ser utilizado em diversas áreas. Ela se refere às trocas econômicas, políticas e culturais entre as nações. No caso das empresas, é possível construir uma rede de acordos interempresariais baseado em uma lógica de alianças para fortalecer os negócios. A Languiru, cooperativa de alimentos localizada no município de Teotônia, no Vale do Taquari, é exemplo de internacionalização. Conheça um pouco mais. Cooperativa Languiru é uma cooperativa formada por pequenos produtores numa área de ação de 15 quilômetros, onde se concentra a maior parte dos associados produtivos da cooperativa Languiru. Nós somos a terceira cooperativa do Estado no segmento do agronegócio, né? O que nos posiciona como uma cooperativa já importante no Estado e, por que não dizer, no país, né? Nós hoje possuímos uma gama de mais de 500 produtos diferenciados, derivados do leite, aves e suínos, e também por parte da fábrica de rações Estrela, na questão nutricional também. Com 2.050 colaboradores, a Languiru hoje tem seus produtos espalhados para mais de 40 países na América, África, Ásia, Europa e Oceania. O nosso carro-chefe é a avicultura de corte, né? Integração de aves, onde hoje nós abatemos em torno de 145 mil aves por dia. É o maior negócio da cooperativa Languiru, sendo que 50% desse total é destinado ao mercado interno e a outra metade para o mercado externo, e isso implica numa exportação aproximada de 23 mil toneladas de frango por mês. Se nós estendermos isso para o ano, representa em torno de 100 milhões de faturamento no mercado externo, né? Então a cooperativa se posiciona cada vez mais forte no mercado externo, principalmente também porque acabamos de inaugurar nossa planta frigorífica de suínos, onde pretendemos estender o mesmo princípio da avicultura, destinar 50% para o mercado interno e 50% para o mercado externo, também para a suinocultura, né? Para grandes empresas ou indústrias, a questão da internacionalização deixou de ser uma opção para se tornar uma questão de sobrevivência. No mercado global, é necessário estar atento a tudo o que acontece lá fora. Pois começamos a nos posicionar forte nesse mercado a partir de 2003, né? E na avicultura tem uma particularidade. A avicultura é mais fácil de você participar do mercado externo, porque mais de 150 países são importadores dessa matéria-prima. Na suinocultura o mercado é muito mais restrito. É basicamente Rússia, Japão, Argentina, né? O mercado é mais restrito, o que traz uma dificuldade muito grande quando se está diante de um quadro, por exemplo, do embargo russo, né? Isso canalizou diretamente para a dificuldade no setor de suínos. Na avicultura de corte, não. A cooperativa Languiru usa uma trading
localizada aqui em Lajeado, e ela que faz toda a documentação para exportação. Nós não temos equipe própria. Estamos muito satisfeitos porque conseguimos fidelizar também os nossos clientes externos, né? Através da participação da Langru em feiras, em Dubai, feiras na Alemanha, feiras na França, onde nos encontramos com os nossos clientes, né? O que criou uma fidelidade muito grande. Aliás, se a nossa cooperativa Langru tivesse o dobro da produção que nós temos atualmente, o mercado externo não seria problema. O problema hoje é que nós temos falta para atender toda essa demanda, né, por parte dos nossos clientes externos, né? As empresas com maiores resultados no mercado internacional são aquelas que enxergam este negócio como uma alternativa quando o mercado interno não oferece condições favoráveis. É preciso perceber o mercado internacional como uma oportunidade e não como uma ameaça. Sempre existe aqueles períodos, digamos, onde o mercado interno apresenta ou pode apresentar algum tipo de problema, porque a oscilação é muito normal, né? Sempre tem períodos bons e períodos ruins, e a forma de você poder acessar o mercado externo te dá uma flexibilidade maior. Hoje, digamos, nesse momento, estamos exportando 55% do mercado externo, porque o câmbio, o dólar nos ajuda, os preços externos nos ajudam também, e jogamos menos no mercado interno. Então você tem essa flexibilidade, isso te dá ganhos imensuráveis em termos de rentabilidade, né, para o nosso negócio, né? Ok, assistimos essa matéria, vamos para um pequeno intervalo e na sequência voltamos discutindo mais sobre este assunto, internacionalização de empresas, com o professor Ubirajara. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Ok, de volta para o nosso segundo bloco com o professor Ubirajara, falando hoje sobre o tema internacionalização de empresas. Professor, já vimos que é uma área, um segmento que requer algumas preparações, requer algumas adaptações e a busca psicológica dos gestores também. Sim. Mas quais são os nossos principais desafios, então, os nossos principais problemas ou entraves que tanto as empresas quanto o país enfrenta nesse processo de internacionalização? Bom, por exemplo, o grande entrave, não sei se é o grande entrave, mas vamos dizer assim, um dos entraves realmente é a nossa ausência de uma capacidade gerencial, né? Por exemplo, essa capacidade gerencial envolve desde um pequeno conhecimento de geografia, né, que é importante, como inclusive, básico, como algum conhecimento de idiomas. Uhum. Quando o empresário em si não tem isso, ele tem onde recorrer, não é? Por exemplo, a própria Univates aqui tem um excelente curso de comércio exterior, de relações internacionais, que pode suprir isso. Certo. Né? Mas o empresário também, ele não valoriza tanto essa mão de obra, tão, né, que, a ponto de pagar um salário, né, mais do que o digno. Certo. Então, o que acontece? Ele acaba esbarrando no primeiro aspecto, que é a questão do recurso humano especializado. Porque essa pessoa que vai realmente trazer negócio para ele. Né? A outra questão também é que há um certo desconhecimento dos processos, digamos, burocráticos, que a princípio é um entrave que assusta, porque é muito papel, com muito controle do governo, muitas, por exemplo, licenças e coisas assim. Mas, na verdade, esse problema ele é um problema aparente, ele só é complicado no primeiro processo de exportação e importação. Depois aquilo vira rotina, entendeu? Como um processo de venda doméstica, né? Então tem essa questão humana, essa questão burocrática, né? O terceiro entrave, por exemplo, é buscar desenvolver, planejar muito bem qual vai ser o produto que você vai lançar lá. Não pode ser qualquer produto. E daí o que acontece? Daí a gente esbarra num aspecto que também é um pouco negligenciado, que é o estudo da cultura. O que significa? Significa que muita coisa que para nós é boa, que é legal, que a gente gosta, não tem o mesmo padrão
né, de gosto, né, em outro país. Vamos pegar, por exemplo, uma coisa bem simples. Cuia de chimarrão. Certo. A nossa cuia é diferente da cuia argentina. Né? Então não adianta exportar nem importar de lá que não vai dar. Eu estou dando esse exemplo porque tem outros aspectos, né, de outros produtos que então precisa desse estudo para adaptar. Não é isso? Então isso envolve a questão cultural. Depois nós temos o problema de estrutura. Né? Precisa ter uma estrutura mínima lá. Agora, por exemplo, o empresário também se assusta. Pô, eu tenho uma estrutura, vou gastar com mais gente. Tem muitas empresas... Vou aumentar meu custo fixo. Meu custo fixo, meu custo administrativo. Mas, por exemplo, não é necessário, por exemplo, você ter uma estrutura grande. Porque hoje você tem muitas empresas terceirizadas. Acho que isso é importante, né? Poder se assessorar de assessorar. Empresas que transitam no segmento e podem trazer solução. Inclusive no aspecto que o senhor comentava, o primeiro aspecto que é pessoal, né? Tu não precisa obrigatoriamente contratar uma pessoa que vai ter um funcionário exclusivo para isso, né? Pode ser um terceirizado. Pode ser um terceirizado. Eu defendo a ideia, mas tem casos exatamente como você está falando, que não tem ninguém, que é uma terceira total, certo. Né? Que é o uso de traders, né, que a gente chama de tradings. Mas nesse caso eu sou mais afeto assim, até pelo menos um profissional ali que coordene as operações internas, né? Porque da empresa tem mais controle. Mas isso pode ficar na mão do proprietário, né? Claro. Então, por exemplo, mesmo aqui no Vale tem empresas excelentes, né? Terceirizadas, né? Que prestam serviços para esses importadores e esses exportadores. Então temos essas questões, né? A outra questão também que envolve, que é o seguinte, se você analisar, por exemplo, a pauta de exportação e importação de comércio corrente brasileira, total, a gente participa do comércio internacional em 1% ou 1,1% na melhor das hipóteses. É muito pouco isso. Então, embora nós nos vejamos assim como um país fortemente exportador, nem vou falar importador, que isso é recente, nós ainda somos pequenos. Você pega, por exemplo, a Itália e a França, por exemplo, 60%, de 40% a 60% do volume total e Estados Unidos também, por que me pareça. Você pega esses três aqui, 40% a 60% do volume total das exportações é feita por pequenas e médias empresas, não são as grandes. Né? Então tem Mas muito... isso também tem a ver um pouquinho com o nosso mercado interno, que ainda é um mercado em expansão, né? Esse ponto que você toca é muito importante. Nossa capacidade de consumo ela é muito recente hoje, né? Mercado classe C, classe D, quer dizer, a gente tem ainda muito campo dentro do país a explorar, né? Não, mas é que assim, se você pegar o Brasil sempre teve uma vocação exportadora desde a época do café, desde a época da colônia, quando ele exportava pau para o Brasil. Mas muito voltado para a produção básica, para... Isso sim. Mas, por exemplo, eu acho que é mais um problema geoeconômico. Pensa no Brasil, um país, né, de extensão continental, né, incrustado na América do Sul, né? De um lado ele só tem mar Atlântico, do outro lado floresta amazônica e países hispânicos. Então e muito rico em recursos, diversidade. Diversidade. Então ele nunca precisou mesmo do comércio exterior, como por exemplo o Japão, Coreia, mesmo França, mesmo Alemanha, mesmo Inglaterra, mesmo países da Europa, Bélgica, né? Que é os Estados Unidos não, esse é outro aspecto. Mas que tem mais ou menos as mesmas características assim, de recursos nossos. Mas então, por exemplo, por essas questões, a gente nunca teve realmente o comércio exterior e nunca vamos ter. O elemento geoeconômico que o senhor se refere acabou criando uma condição cultural de pouca troca. De pouca troca, a gente é mais voltado para nós mesmos. E essa volta para nós mesmos tem um problema muito sério, que é o provincialismo. Certo. A gente acaba sendo muito provinciano. É verdade. A gente não consegue tirar a cabeça do aquário. Isso não é bom, certo? Não só no aspecto de comércio exterior, em vários aspectos. Então, por exemplo, mas graças tem muito produto que a gente ainda aceita numa qualidade que não é mais aceita internacionalmente e depois tem dificuldade em vender porque a gente consome algo menos adequado que não é aceito lá fora, né? E olha que interessante que você está falando. Isso é um outro problema, um outro entrave da nossa baixa competitividade.
Por exemplo, está comprovado que, por exemplo, países cujos consumidores são mais exigentes, tipo a Alemanha, tipo o Japão, o próprio Estados Unidos, toda a Europa em geral, né? Esse grau de exigência dos consumidores interno faz com que as empresas se tornem tão competitivas que quando elas exportam, vem um produto tão bom que o nacional não sobrevive. Certo. E você viu como uma coisa liga a outra? Então, e o nosso profissionalismo, né? Nós nos acontentamos com qualquer coisa, né? Não reclamarmos. Quer dizer que o fato das empresas estimularem um consumidor mais exigente é benéfico, aumenta a qualidade dela. É benéfico para a empresa. Para a empresa. E não deve ficar chateado. É a mesma coisa que a crítica. Ninguém gosta de receber crítica, mas a crítica pode ser boa. É da crítica que sai a melhoria. A melhoria. Né? A análise do processo. Ótimo. Já vimos aí boas dicas. Mas vamos para um pequeno intervalo. Na sequência voltamos com mais alguns tópicos desse assunto. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. De volta para o nosso terceiro bloco do programa com o professor Ubirajara Brasil Dalbello, falando sobre internacionalização de empresas. Professor, estávamos falando de alguns problemas, alguns entraves, questões culturais, geoeconômicas, mas quais são as vantagens de uma empresa trabalhar esse conceito de internacionalização? Bom, tem muitas vantagens, né? Então, por exemplo, do lado da exportação, por exemplo, que é o que a maioria do nosso empresariado gosta de fazer, que é exportar, você tem assim, aquilo que nós falamos, você tem a diminuição do custo fixo, você vai aumentar a capacidade, diminuir a capacidade ociosa de produção, então você diminui, teoricamente, o custo fixo. Você tem, por exemplo, a diminuição da dependência do mercado nacional, como já tinha falado. Você tem mecanismos de compensação, como nós já tínhamos falado. Então, às vezes a economia que está ruim, o outro compensa e vice-versa. Você tem a questão de ganhos cambiais, né, da diferença cambial. Você tem, por exemplo, uma coisa muito importante, que você vai ter acesso, só as empresas que exportam, vai ter acesso a certas linhas de créditos que são extremamente vantajosas em relação às linhas de créditos que só estão abertas para empresas domésticas. Agora, com a queda dos juros, essa vantagem diminuiu, mas ainda o nosso juro é alto. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa que exporta, ela pode fazer, por exemplo, ela pode fechar o câmbio. Tem dois mecanismos, ACC e ACE, com antecedência. Ou seja, é tipo você descontar uma duplicata numa empresa. Então, você tem um adiantamento do teu capital de giro. Futuros, hedge, nem estou falando do hedge, mas é desconto de duplicata mesmo. Mas o que acontece? A taxa de desconto do banco por uma operação dessa é muito menor do que do mercado nacional. Porque o governo tem interesse nisso, né? Então, essas são algumas vantagens. Algumas vantagens que são mais indiretas. Toda empresa que começa a participar do comércio nacional, de certa forma, ela começa a absorver tecnologia. Perfeito. Parcerias. Externa. Não só tecnologia produtiva, gerencial também. É engraçado, se você entra numa empresa que exporta e uma que não exporta, você pode fazer esse teste, você vai ver, o ambiente é até diferente. As pessoas são diferentes. Não é o produto, é o ambiente mesmo. Uma coisa vai, entre aspas, contaminando a outra, mas aí você vê que ela tem uma personalidade contrária do provincialismo, mais cosmopolita, né? Então, ela já agrega coisas que ela aprendeu lá fora. E a par disso também, uma empresa que exporta, normalmente ela pode alavancar isso, pode potencializar, pode capitalizar isso em termos de marketing, né? Se ela exporta, significa que ela tem qualidade maior. Não é isso? Então, quer dizer, o produto dela já foi comprovado não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Do lado da importação, o cara que importa, por exemplo, ele diminui a dependência dos fornecedores nacionais, né? Ele não fica preso só a um fornecedor, que os fornecedores nacionais não gostam muito, mas, né, colocar todos os ovos numa cesta só é perigoso, né? Então ele se torna um pouco mais independente, né? Então, por exemplo, se ele tem mais independência, ele tem mais poder de barganha
para até negociar com os fornecedores internos. Né? Se é uma importadora que vive exclusivamente da importação e ela mesma distribui os produtos, o que acontece? Ela também tem a questão do ganho cambial quando, né, quando aí o real está valorizado. Né? Sempre vai ter esse jogo, né? Da desvalorização do real ou da valorização do real. Quando o real é valorizado, os importadores aplaudem, né? E os exportadores choram. E ao contrário. Né? Certo. Então, essas são algumas vantagens. Outras vantagens também que tem é a questão de, por exemplo, você poder ter acesso a feiras. Né? Nessas feiras, você não só acaba conhecendo mais potenciais clientes, como também novas tecnologias ligadas à produtividade dele, porque normalmente nessas feiras você tem lá os expositores de equipamentos, de produtos químicos, de insumos, de embalagem, sei lá, de acessórios. Né? Então o cara está sempre atualizado no que está ocorrendo no seu métier. Acho que isso é extremamente importante. E aí volta para o assunto do nosso primeiro bloco, a questão psicológica e a questão preparação da organização. Porque a globalização, muitos dizem que é um problema seríssimo que traz concorrência internacional. Mas, por esse ponto de vista, ela também é um tema que nos traz oportunidades internacionais. Estar circulando fora e vendo quais são os padrões, quais são as novas sistemáticas, novos produtos, novas ideias para que a gente possa aportar nas nossas empresas e torná-las capazes de atenderem mercados internacionais, né? Isso. E outra coisa, eu por exemplo, dei uma consultoria há algum tempo atrás de um fabricante de imóveis em Bento, isso faz já muito tempo. E daí nós fomos numa feira em Bolonha. E nessa feira aí, para você ter uma ideia, houve uma joint venture entre ele e um italiano. Porque o italiano queria o quê? Ele estava interessado na mão de obra e na matéria-prima brasileira. Né? Pinos, Eliotti, aqui nós temos uma fusão e é barato e a nossa matéria E lá isso falta. E lá é que falta. E o nosso empresário estava interessado em tecnologia e design, que os italianos ganham. Então, uniu a... Casamento de interesses. Então, o que acontece? É isso, se a empresa não é internacionalizada, daí fica mais difícil. A não ser que ela vai lá em feiras e tal, né, para buscar. Sim. Então a internacionalização da empresa tem todas essas vantagens financeiras, comerciais e possibilidades de negócios. Não é isso? Perfeito. Outra coisa também, se a empresa, por exemplo, se internacionaliza e, de repente, ela consegue fazer uma unidade... Porque tem níveis de internacionalização. Né? Você tem, por exemplo, desde uma pessoa que exporta, uma empresa que exporta via uma trading, né? Então ela não participa do processo, até a exportação que ela exporta direto, até, por exemplo, um licenciamento, quando ela, por exemplo, como é que se fala? Aquela empresa de tênis famosa que licencia... A Nike, né? Ela vende licença. Fornecedores internacionais, quer dizer, tem unidades distribuídas. Até joint ventures, né? Que são parcerias, associações, franquias, que é o tipo McDonald's, né? Até o investimento direto. Né? Se a empresa consegue ter um escritório lá fora, como tem empresas na China, ela tem acesso a créditos internacionais em dólares. Nesse país. É uma forma dela capitalizar. Então tem muitas vantagens, só que o pessoal ainda vê só a questão, né, da compra, da remessa e da venda. Certo. Né? Então precisa... E como qualquer área de gestão, ou qualquer tema feito essa área, tem seus riscos, seus desafios, mas as suas vantagens. Você tem que pesar os dois lados, né? Mas a questão do risco, eu quero deixar bem claro, quais são os riscos? Você falou há pouco aí no hedge. O que é o hedge? O hedge é quando você, por exemplo, tem uma desvalorização muito grande de uma moeda. Né? Uma empresa, por exemplo, que compra insumos importados e exporta parte, ela já está fazendo um hedge natural. Né? E a questão da inadimplência, que é outro medo que eles têm, existe em carta de crédito, seguro da exportação, não é um risco. Os finícios já faziam isso há séculos atrás. Portanto, a gente já está num outro patamar desse processo, né? Sim. Professor, o tempo passa rápido aqui no nosso programa, ainda mais quando a visita e o assunto é interessante, simpático, né? Como já há tanto tempo queríamos ter falado sobre o tema. Então, lhe agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. Sabe? Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos que tenha gostado do tema e voltaremos com outro programa na próxima semana, com outro tema,
no nosso Gestão SA. Um abraço. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.